Na categoria Wellness, assim como nas categorias Bodybuilding, nós também temos a avaliação do perfil X. Só que nas categorias femininas nós temos um X um pouco diferente. Então quando você avalia a categoria feminina, na pose frontal, por exemplo, você sempre vai avaliar essa condição do X, onde a atleta ela vai ter o alinhamento da parte superior, você vai delinear um X para a parte inferior, traça um paralelo e volta para a parte superior. Então, eu tenho aqui essa relação de X que vai delinear aí a postura da atleta em palco. Isso na pose frontal. Na pose lateral, a mesma coisa. Então, a atleta, ela traçou o X, puxou em linha, paralela embaixo e estamos aqui na linha do outro ombro. Então, quando a gente cria essa condição, a gente faz aí com que o árbitro tenha uma visão mais apurada do perfil da atleta e avaliando a condição física da atleta para que ela seja julgada durante a categoria. Então, é importantíssimo que as atletas saibam disso. A Josi, ela sabe disso muito bem, ela é coach de pose wellness e biquíni, ou seja, é uma especialidade dela, o desfile. Ela já ganhou inclusive um prêmio de melhor desfile em uma competição que foi um evento realizado aqui em Fortaleza. E a gente tem, né, são 15 troféus overall e que a gente acredita que a somatória de tudo isso se dá exatamente pelo fato de nós termos uma boa composição corporal apresentada durante os confrontos, mas também um desfile que realmente chama a atenção. Então a atleta tem que saber mostrar o que ela tem no palco. Então a gente vê às vezes atletas que não têm essa noção e para isso trazer essas informações aqui para vocês é importante também, beleza? Fala pessoal, Zezinho Matos aqui. Hoje eu estou na Arena Champions, tá aqui na Maraponga. Vim gravar a Josi mais uma overall do Armagedon. Vou estar mostrando aqui para vocês. E como esse vídeo vai ficar um pouco longo, foi uma verdadeira aula, eu vou colocar na íntegra para vocês, tá? Então acompanhe tudinho aí depois da vinheta. Oi pessoal, sou Josi Alves, atleta wellness e campeã overall do campeonato Armagedon que teve aqui em Fortaleza. O Zezinho ficou de gravar com os atletas overalls e hoje ele veio me acompanhar aqui na minha avaliação e um treino. Estou me preparando para o Olímpia e quero convidar você a participar desse dia aqui, ó, dessa gravação. Vamos avaliar aqui como é que está o peso corporal da atleta. Então, 62 quilos e 600 gramas, tá? Esse é o peso aí, faltando exatamente 6 dias para a competição, tá? Estamos na semana de finalização, iniciando hoje a finalização. Pré-contas nós já estamos, mas a semana de finalização, né, é essa. E a gente até relaciona esse peso com um off que nós fizemos, né? A gente fez um off antes dessa competição comparado ao Olímpia do ano passado, né? Eu sentei e avaliei a possibilidade de fazer com que ela tivesse um ganho maior de massa muscular. Sentamos com a médica dela, que é a doutora Suene Vasconcelos, e a gente fez um plano estratégico. Nesse plano estratégico, nós obtivemos aí um grande aumento de massa muscular, que foram quase 4 quilos. Então, considerado ao ano passado, que a gente estava já basicamente na semana de competição com 57 quilos, ela se encontra na semana com 62 quilos e 600. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a avaliação da composição corporal da atleta, tá? Porque uma coisa é o peso corporal, outra coisa é a composição corporal. Por isso que peso não é o preditor direto de emagrecimento ou de ganho de massa muscular. Você tem que ver
na verdade, como está o percentual de gordura. E isso a gente vai avaliar através de um adipômetro, tá? E esse adipômetro ele vai ser para identificar em determinados pontos, através de um protocolo que nós utilizamos, como está o percentual de gordura da atleta, tá? Então a gente vai começar aqui a avaliação, acompanha aí para vocês verem. Até fica difícil você puxar, né, pela espessura. A dobra abdominal impressionante, né? A gente já chegou a 4,2 milímetros, né? Com certeza ela vai baixar para menos de 4 no dia da competição. É difícil você ver uma mulher com uma dobra tão fina como essa, né? Isso aqui na verdade é resultado de um trabalho, como eu costumo dizer. As pessoas veem, né, o resultado estético de um atleta e não entendem que ele é a ponta do iceberg. A base toda do iceberg é abaixo, 90% do iceberg está abaixo do mar. Então o que é que acontece? Tudo que foi feito antes para ela chegar nesse perfil é que vai dizer se a estratégia nutricional na finalização vai ser eficiente ou não. Então quando você encontra um atleta bem finalizado, é porque esse atleta já fez uma base muito bem feita antes daquela competição. Então por isso é importante o atleta ter uma boa preparação. Então, passado todo esse contexto, nós avaliamos que o meu objetivo, junto com o atleta, junto com toda a equipe, era chegar a um percentual de menos de 6% uma semana antes da competição, que era geralmente o que ela apresentava, e a gente já conseguiu chegar. Então, isso significa que provavelmente nós estaremos com menos de 5% no dia da competição. Então, isso aí para nós é algo satisfatório, visto também que o peso está maior e o ganho de massa muscular foi considerável e dentro das proporções para o perfil da categoria. Porque não adianta também a gente só ganhar volume muscular e não ter um bom detalhamento muscular no que pede a categoria Wellness. Isso aí é fundamental. A composição não é só você ter o glúteo gota, você tem que pensar na proporção do corpo como um todo para a categoria. Então isso aí é fundamental para que você apresente um perfil diferenciado na categoria Wellness. Pensar na gota é pensar em todos os músculos que trabalham em conjunto para que haja esse efeito de ótica, né, onde a melhor composição corporal é mostrada, ok? Então fica aí a dica para você que está na categoria Wellness e procura a melhor performance. Bom, isso daí é uma pré-ativação que a gente faz de glúteo, tá? Durante esse exercício aí a gente tem uma ativação do glúteo médio e glúteo mínimo. Também devido a esse ângulo que nós estamos fazendo o movimento, ou seja, ela está com os joelhos semiflexionados e uma leve inclinação do tronco, a gente vai ter aí uma maior ativação desses músculos que são estabilizadores também da articulação do joelho, né? Então a gente faz aí uma pré-ativação
E a gente também se preocupa aí com a parte da articulação na atleta. E aí a gente vai combinar esse exercício com o outro que nós vamos mostrar a seguir aqui para vocês. Geralmente, como a gente gosta de fazer uma pré-ativação de glúteo em todos os treinos, seja treino de membros inferiores, tanto cadeia posterior quanto cadeia anterior à ênfase, nós gostamos de fazer essa pré-ativação de glúteo, porque é um músculo muito importante, né, para a categoria wellness. Agora a gente vai fazer outro exercício, que é o exercício ostra. Esse que a gente fez é o caranguejo, como é chamado. Um detalhe importante aqui pra gente, tá? Durante esse exercício a gente está fazendo em uma condição de flexão em 90 graus. Então há uma maior ativação do glúteo máximo durante a abdução, mas também ativação dos outros músculos abdutores do quadril. E aí quando você trabalha esses músculos abdutores, você tem uma ativação que, digamos, na proporção seria mais interessante, porque o quadril é um músculo que precisa ser trabalhado em todas as suas ramificações de face. Para a categoria wellness isso é muito importante. Às vezes você vê uma menina que tem os feixes inferiores bem desenvolvidos, mas a parte superior do glúteo não é tão bem desenvolvida, por isso às vezes carece de um certo volume e estética. Às vezes você tem também a condição contrária, ou seja, a parte superior do glúteo bem desenvolvida, a parte inferior do glúteo pouco desenvolvida, então você tem que trabalhar dentro dessa proporção. Um bom treinador, ele sempre vai saber trabalhar dentro do perfil da atleta, o que ela precisa e utilizar os exercícios de forma correta. Aqui, esse exercício para ela, nessa condição, é mais interessante, para outras pessoas pode não ser. Então, por isso, a individualidade ela é o mais importante durante a prescrição de exercícios. Bom, pessoal, a gente vai fazer agora um exercício bem interessante aqui para a cadeia posterior, que é o nótico reverso. No nótico reverso, ela vai fazer um movimento no solo, porque a gente acha mais seguro as mãos próximas. A atleta vai tentar impulsionar e ela mesma vai fazer o movimento até o ponto fixo e já volta na fase excêntrica aí, tentando ter esse controle de movimento na subida, tá? O interessante desse exercício que ele tem uma grande ativação da cadeia posterior. Os músculos isquiotibiais, eles são muito solicitados durante esse movimento, tá? Então aqui é um exercício que eu gosto muito de utilizar com a Josi para melhora da cadeia posterior, tá? Uma pré-ativação aí da cadeia posterior. Ela vai fazer entre 12 a 15 repetições. E embora seja um exercício com peso do próprio corpo, pessoal, é um exercício que exige uma condição de boa relação mente-músculo e essa propriocepção corporal nem todas as pessoas têm para realizar esse movimento. Então, vai ter pessoas que vão fazer esse movimento e não vão sentir basicamente nada do músculo da cadeia posterior. Sentem só desconforto. E isso acontece porque essa pessoa não tem uma boa propriocepção, ela não tem uma boa conexão mente-músculo. E agora a gente vai complementar fazendo a mesa flexora. Bom, aqui a gente vai sempre estabilizar o quadril, tá? Fazendo com que o movimento ele seja realizado com ênfase também na cadeia posterior. O movimento sendo realizado com máxima amplitude, controle de movimento, para que a gente possa aí ter uma boa solicitação dos músculos da cadeia posterior de coxa. Tá? Como vocês veem aqui, ó, o quadril ele não se eleva, ele se mantém estável. E aí eu tenho uma maior atividade dos músculos da cadeia posterior de coxa.
Durante esse momento de descanso, geralmente a gente faz poses, tá? Pessoal, a gente vai fazer agora o stiff, tá? Como vocês estão vendo, a gente está utilizando um step e a gente também vai utilizar uma técnica durante a realização do stiff. No final do movimento, ela vai adiantar a barra à frente. Ó. Chegou no joelho, já vai adiantando a barra à frente do tronco. Dessa forma, nós utilizamos a amplitude do movimento como uma forma de intensificar esse exercício, tá? Para ativação da cadeia posterior. Então, como vocês observam, a carga não é uma carga tão elevada, mas a atleta se encontra em uma condição onde ela está muito depletada. Então a gente utiliza outras variáveis no treinamento para poder intensificar esse exercício. E aqui, como vocês notam, a gente tem uma condição onde nós afastamos o braço de resistência e a gente tem aí uma maior solicitação dos músculos da cadeia posterior. Isso se torna uma técnica interessante desde que a pessoa tenha realmente o condicionamento físico, a capacidade física para poder suportar esse tipo de técnica. Às vezes a gente vê as pessoas fazendo, algumas pessoas acham errado, na verdade não existe errado no exercício e na prescrição. Existe para quê e para quem. Esse exercício, inclusive, ele não pode ser prescrito para qualquer pessoa, tá? E ainda mais com essa forma de intensificação. Então a gente precisa observar isso e ter a avaliação de um profissional de educação física para ver a real condição física desse aluno antes de prescrever esse exercício. E aqui a gente vai complementar fazendo um movimento onde ela vai fazer um descanso ativo, alongando a cadeia posterior, só que partindo de um ponto de flexão do joelho. Então ela flexionou e alonga o máximo que pode para que a gente tenha aí um complemento de maior solicitação de fibras da cadeia posterior. Bom, pessoal, como vocês estão vendo aqui, nós estamos fazendo uma flexora vertical. Na verdade, essa flexão vertical não é numa máquina específica, tá? A gente está improvisando aqui em uma cadeira extensora, como vocês podem ver. Nós deixamos o banco totalmente reto. Esse banco ele tem a possibilidade de inclinação, mas nós deixamos totalmente reto para ficar paralelo ao perfil de inclinação do tronco. Estabilizou o quadril e a coluna e a gente vai realizar o movimento até a fase de maior torque, que é nos ângulos finais, tá? A gente considera esse exercício aqui bem interessante e nós decidimos improvisar, mesmo não sendo a máquina adequada, porque para finalização ele é um exercício que contribui muito para a parte estética do bíceps femoral, que é um músculo que corta em V os adutores e o vasto lateral da coxa na pose de costas na categoria wellness, tá? Então assim, é bem interessante, embora aqui eu não recomende você fazer na cadeira extensora. Primeiro, nem todas as pessoas vão ter uma coluna lombar fortalecida para poder não ter um suporte adequado. A forma que o banco é colocado, não necessariamente na relação tíbia-fíbula e articulação do joelho vai ser adequada. No caso da Josi, a gente teve a sorte de ser adequada, mas o ideal é que você tenha uma máquina adequada para isso. Como a gente não tem aqui na academia, embora seja uma academia maravilhosa, Arena Champions, agradecer aqui
a todas as pessoas que fazem desse espaço o espaço maravilhoso que ele é. A gente improvisa dessa forma em alguns casos, e no caso da Josi, a gente conseguiu aqui ter êxito nesse processo. Agora a gente vai fazer outro exercício, que é o stiff unilateral, e a gente vai utilizar os halteres, e a gente vai colocar um step de forma diferente, tá? A gente vai utilizar esse step na frente do pé, ou seja, no antepé, exatamente para você deixar o pé já em uma condição de dorsiflexão e já fazer um pré-estiramento e alongamento da cadeia posterior durante o movimento. Ela flexiona o joelho de trás para inclinar um pouco mais o tronco, e ela, ao mesmo tempo que inclina o tronco para trás, ela coloca o halteres projetando à frente na linha do tornozelo, tá? Você vê também uma grande solicitação da cadeia posterior, só que agora na fase excêntrica do movimento, tá? E não na fase concêntrica como nós tínhamos na flexora vertical improvisada, na cadeira extensora. E aqui a gente também vai ter aí uma relação muito boa de ativação, e que vale a pena a gente utilizar esse exercício, porém, como eu sempre digo, pessoas que tenham um bom condicionamento para que esse exercício seja realizado dessa forma, da melhor forma. E aí, como eu havia falado para vocês, né? Olha a condição aqui que nós temos do músculo femoral cortando em V os adutores e o quadríceps, tá? Vasculateral. Então isso aqui hoje é algo muito importante na categoria wellness. Às vezes a gente pensa muito glúteo, glúteo, e não entende que é um conjunto que vai fazer com que essa estética seja melhor no palco em uma condição de competição, ok? Aí concluímos aqui. E feito esse trabalho de cadeia posterior, nós vamos agora finalizar com um treino de glúteo. A gente começou fazendo uma pré-ativação de glúteo e a gente vai finalizar com um treino específico de glúteo, tá? Então, vem com a gente aqui para você ver o que a gente vai fazer. Vamos lá. Pessoal, detalhe importante dessa cadeira, tá? A gente vai fazer utilizando 3 ângulos diferentes esse movimento de abdução, e eu vou explicar para vocês por que a gente vai realizar dessa forma. Aqui nós temos uma inclinação desse banco para trás. Então, como vocês observam, nesse ângulo, essa inclinação do tronco faz com que a gente tenha uma maior ativação do glúteo mínimo e glúteo médio, tá? Ela vai estabilizar, fez a abdução. E a gente vai fazer aqui, iniciando o movimento até a inclinação à frente, tá? Para trabalhar os feixes que nós temos aí nas porções do glúteo. Agora a gente colocou no ângulo normal. Ela vai ficar aí em uma flexão basicamente 90 graus. Ela vai fazer o movimento. Aqui eu já tenho uma ativação também do glúteo máximo, com maior ênfase. Porém também com ativação do glúteo médio e mínimo. E aqui eu tenho uma inclinação do tronco à frente.
Quando eu faço essa inclinação do tronco, eu tenho uma maior ativação do glúteo máximo. Então eu trabalho basicamente as 3 porções, além dos músculos abdutores do quadril, tá? Então esse é um trabalho bem interessante como exercício modelador, tá? Para glúteo. Então, muitas vezes a gente vê alguns profissionais condenando determinados exercícios que não são potentes para hipertrofia. A hipertrofia é algo muito complexo, pessoal. Não dá pra gente imaginar que apenas um exercício é que vai favorecer a hipertrofia, tá? É uma série de fatores. Então a gente precisa aí utilizar todos esses recursos, principalmente quando a gente fala num esporte de modelagem corporal, como o fisiculturismo. Outro ponto interessante é que nós utilizamos a liga, como vocês observam, na parte medial da coxa, tá? Então por que, Fábio, a gente utiliza? Exatamente pela condição de, quando você realiza um movimento na cadeira abdutora, o maior torque ele se dá exatamente na fase inicial do movimento. E quando você abre, para que a gente mantenha essa tensão, a gente utiliza uma liga que não precisa ser uma liga de grande tensão, tá, pessoal? E conforme ela vai se esticando, ela vai tensionando a musculatura. E olha que interessante, eu tenho um torque forte na parte inicial e na parte final do movimento e na transição dessas fases, tá? Então, aqui é mais um complemento para o exercício ser intensificado sem a gente precisar utilizar tanta carga. Já que o movimento é um movimento curto, a gente precisa intensificar ao máximo e explorar ao máximo aí as variáveis dentro do treinamento, tá? Principalmente quando a gente fala de performance no fisiculturismo. Aí, pessoal, como vocês podem ver, a gente tem um exercício aqui que é o terra cavalinho, tá? Que seria a junção do exercício cavalinho com a barra e ao mesmo tempo o movimento terra, tá? Então a gente usa 2 steps nas laterais. Seria também aí a condição de abertura com os pés em abdução, né? O que teríamos na verdade uma ativação que seria próxima ao terra sumô. E o terra cavalinho ele tem uma característica de trabalhar bastante os músculos lombopélvicos e glúteo máximo, tá? Então é uma proposta que eu acho bem interessante. Dá para você trabalhar com uma quantidade de sobrecarga um pouco maior, se a gente fosse trabalhar com halteres, com barra dependendo da pegada, tá? A gente solicitaria mais, mas eu acho um exercício bem interessante para essa dinâmica e a forma como a gente coloca e a forma como a barra conduz a projeção do tronco para trás, ao mesmo tempo que ela vai conduzir o quadril para frente na finalização do movimento, faz com que a gente tenha uma grande ativação aí do glúteo máximo, que é o que a gente quer aqui durante a realização desse exercício, tá? Que é um potente exercício para hipertrofia, tá? Nós teríamos aí um exercício que nós realizamos foi a cadeira abdutora nos 3 ângulos, como a gente falou, né? Que seria mais um exercício modelador. E aqui a gente teria o terra cavalinho, que seria mais um exercício construtor, digamos assim, né? Potente sinalização anabólica, tá? Pelos fatores aí de mecanotransdução que nós temos do exercício, tá? Vocês veem também a atleta aí como vocês condicionam as fibras dos feixes inferiores. Você quer trabalhar basicamente as fibras de feixes inferiores, esses movimentos são muito importantes para que você tenha uma boa ativação dessa parte, né, da fáscia muscular glútea. Bom, pessoal, aqui nós temos a elevação do banco lateral, tá? E como vocês observam aí também um exercício muito potente para a hipertrofia do glúteo, tá? Principalmente o glúteo máximo. A forma como nós estamos utilizando o halteres contralateral também favorece a ativação de fibras do glúteo médio e mínimo, tá? Que é uma variável que a gente utiliza. E a gente vai fazer também utilizando com o outro braço, tá? Nessa mesma perna ainda, ela vai fazer 8 a 10 repetições, depois vai só trocar o braço e vai realizar o mesmo movimento mais 8 a 10 repetições, tá? E aí já um pouco diferente, com uma ativação maior de glúteo máximo, tá?
complementando. E aqui nós finalizamos o treino de membros inferiores na fase de pré-competição, tá? Nós também temos outro treino, que é uma ênfase maior em cadeia anterior e também em glúteo, onde nós utilizamos outros exercícios aí, mas isso fica para um outro momento. Queria agradecer ao Zezinho, a academia que cedeu espaço à Arena Champions, tá? A atleta se encontra em preparação aí para essa fase final. Agradecer a todos os nossos apoiadores, nossos colegas, amigos, que fazem com que essa preparação chegue a esse momento aqui e que a gente possa performar da melhor forma em São Paulo, onde nós estaremos aí na próxima semana participando do Olímpia Brasil. Eu acredito que a maior competição de fisiculturismo da América Latina, né? E agradecer o canal do Zezinho Matos, um cara aí que faz toda a diferença. Sigam esse cara, tá? Se você gosta de fitness, se você gosta de fisiculturismo, não deixe de acompanhar o canal desse cara. Esse cara é um cara que incentiva a cena local, vem fazendo um trabalho aí de excelência com os atletas do Ceará e não pode deixar de ser prestigiado, tá? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Se você curte musculação, se você curte o fitness, se você curte o fisiculturismo, eu acho que é uma obrigação sua acompanhar o canal do Zezinho Matos, ok? Então fica aqui a dica pra você, beleza? Zezinho, um abraço. Valeu, meu querido. Tudo de bom.